Em 20 de junho de 1987, nas montanhas do Ararat, na Turquia, foi oficialmente reconhecida a descoberta da Arca de Noé. Localizados em uma encosta a cerca de 24 quilômetros ao sul do Monte Ararat, de origem vulcânica, os restos do enorme navio foram dedicados durante uma cerimônia especial. O convidado de honra foi Ron Wyatt, devido aos seus 10 anos de pesquisa no local. A história começou em 1957, durante a Guerra Fria, quando fotos aéreas tiradas do leste da Turquia enquanto se procuravam bases de mísseis soviéticos revelaram uma estranha formação em forma de barco nas montanhas a cerca de 1920 metros acima do nível do mar. A revista Life noticiou a história depois que uma expedição dos Estados Unidos foi ao local em 1960. Ao explodirem buracos na estranha formação, os membros da equipe concluíram que não havia nada ali de interesse arqueológico. Ron Wyatt, como muitos outros, leu a história, mas ele achava que o local precisava de uma exploração mais aprofundada. Houve muitas alegações de avistamentos da Arca de Noé no Monte Ararat, que é vulcânico, mas Ron sabia que se tratava de um estratovulcão, e ele acreditava que nada teria conseguido sobreviver ali. Ele observou o relato bíblico sobre a localização da arca e que a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês. Sobre as montanhas de Ararat-Urartu, o Ararat bíblico era uma grande região no leste da Turquia. Esse local era certamente viável, mas o fator que mais chamou sua atenção foi o comprimento mencionado na matéria da Life Magazine, 500 pés. A maioria das pessoas procurava uma arca de Noé com 437 pés, baseada no Côvado hebraico, mas Ron voltou novamente à Bíblia para aprender mais. E Moisés era instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Moisés foi o autor do relato do Gênesis sobre o dilúvio. Ele conheceria o Côvado dos egípcios. O Côvado hebraico só passou a existir quando surgiu a nação hebraica, após a morte de Moisés. A Enciclopédia Britânica afirmava: o Côvado egípcio é geralmente reconhecido como tendo sido o padrão de medida linear mais ubíquo ou universal do mundo antigo. O côvado real equivale a 20,62 polegadas. Isso significaria que a Arca de Noé era muito mais longa do que 437 pés. 17 anos após o artigo da revista Life, Ron finalmente fez a viagem para a Turquia. Quando ele viu o objeto em forma de barco, percebeu que estava exatamente como em 1960 e sabia que precisaria de permissão para escavar se quisesse descobrir algo sobre o que havia sob a superfície. Então ele voltou para casa e reuniu vários amigos para ajudá-lo a orar por um terremoto que revelasse mais coisas. No final de 1978, ele soube de um terremoto no leste da Turquia e retornou em agosto de 1979. Quando chegou, ficou impressionado com o que viu. O terremoto havia rebaixado o solo ao redor do objeto e uma grande rachadura se estendia por todo o comprimento. Ele pôde ver o que, para ele, parecia grandes restos de costelas apodrecidas ao longo dos lados agora expostos. Além disso, ele conseguiu medir a profundidade dos destroços e o comprimento. Eram 515 pés, ou exatamente 300 côvados reais egípcios. Agora ele estava convencido. Ele examinou cuidadosamente a superfície, procurando evidências de que se tratava de um naufrágio. Ele viu o que acreditava serem estruturas petrificadas de um navio antigo cujo convés havia desabado.
Ele viu o que pareciam ser vigas do convés e madeiras de sustentação do convés. De particular interesse era o fato de que o navio parecia estar empalado em um grande afloramento de calcário. Ele concluiu que isso indicava que o navio havia deslizado até a rocha vindo de outro local. Antes de fazer sua primeira viagem à Turquia, ele realizou um experimento em um lago próximo, construindo configurações de montanhas com pedras e flutuando um modelo de barco ao redor delas para observar a reação do barco. Ele observou que uma forma de crescente fazia com que a água puxasse o barco para dentro do crescente, onde o barco permanecia e flutuava suavemente. A localização atual não correspondia aos resultados daquele experimento, então Ron decidiu examinar a área acima da forma de barco. O local estava em um fluxo de lama em movimento, então ele seguiu o fluxo de lama montanha acima. Cerca de 1,5 milhas acima, ele encontrou uma formação de montanhas em forma de crescente. Ele viu que o fluxo de lama começava ali em cima. Quando chegou perto do topo da crista, encontrou uma antiga estela. Como um antigo outdoor que retratava a forma de barco, a crista da montanha familiar, vários pássaros e 8 rostos dentro da forma de barco. Claramente, isso era uma referência ao navio de Noé e seus 8 sobreviventes. Ele notou um pico de montanha mais alto na estela que já não era mais visível daquele local. Ele concluiu que era um pequeno vulcão que entrou em erupção muito tempo depois de a Arca de Noé ter pousado, e que isso havia levado o navio montanha abaixo. Cerca de 1 milha, onde foi empalada no afloramento de calcário e depois coberta por lava, a lava então envolveu o navio como uma cápsula do tempo. O vulcão então entrou em colapso após expelir sua lava e não era mais visível. Ele então teorizou que à medida que a lava começou a se decompor, a água se infiltrou e permitiu que os restos fossem petrificados ou fossilizados pelo processo chamado substituição mineral. Molécula por molécula seria lavada dos restos e substituída por moléculas dos objetos e substâncias acima deles. Ao examinar a área dentro do formato de crescente, ele encontrou uma grande seção de aproximadamente 36 por 12 metros do que parecia ser madeira fossilizada no solo. Ele acreditava que aquilo era o fundo do navio, o local original de pouso. Sua conclusão foi que, quando as águas do dilúvio baixaram, a arca afundou na terra lamacenta. Isso manteve o navio em pé, então Deus enviou o vento para secar a superfície da terra. A parte do navio que afundou na lama agora estava firmemente embutida no solo. Muitos anos depois, quando a lava carregou o navio montanha abaixo, o corpo principal do navio foi arrancado. Apenas essa seção permaneceu em seu local original, ao redor dessa área que Ron acreditava ser madeira petrificada e incrustada. Ele encontrou amostras de rocha que lhe pareciam muito únicas. Ele coletou várias amostras, junto com alguns espécimes da forma de barco abaixo. De volta para casa, ele as enviou para análise. Os resultados mostraram carbono orgânico, o que indicava que as amostras eram consistentes com madeira decomposta e fossilizada. Elas também continham metais como ferro e alumínio. A análise da rocha de aparência estranha que Ron havia encontrado cerca de 1,5 milhas acima do local, na base do navio, foi claramente a mais empolgante. Sua análise inicial havia mostrado que se tratava de metais e não de rocha. Em 1984,
Ron conheceu e tornou-se amigo do coronel Jim Erwin, o ex-astronauta. O coronel Erwin estava procurando a Arca de Noé no Monte Ararat, mas ele foi muito gentil e estava interessado em ver o local em forma de barco. Ron havia levado um detector de metais ao local para ver se havia um padrão nas leituras de metal. Na presença do coronel Erwin e de outros membros de sua equipe, Ron utilizou os detectores. Ele encontrou linhas metálicas distintas ao longo de todo o comprimento do objeto, enquanto nenhuma leitura de metal foi obtida nas proximidades. Ron perguntou ao coronel Irwin, que tinha conexões impressionantes com a comunidade científica, se ele pudesse mandar analisar a estranha amostra. O coronel Irwin enviou a amostra para o Laboratório Nacional de Los Alamos, onde o geofísico John Baumgartner realizou a análise. Os resultados dessa análise cativaram o doutor, o interesse de Baumgartner. A amostra continha manganês, além de titânio e alumínio, entre outros, e estes não estavam na forma encontrada na natureza. Devido à complexidade dos metais, ele questionou se um míssil teria caído na encosta da montanha e se Ron teria encontrado os destroços. As evidências empolgantes das linhas metálicas e a análise das amostras atraíram 2 novos pesquisadores para o trabalho. Dr. Baumgartner e David Fasselt, um especialista em salvamento marítimo que conhecia tudo sobre navios e sua construção, juntaram-se à equipe. Olha só isso. Espere um minuto. Deixe-me dar uma olhada mais de perto. Você quer minha mão aí dentro? Sim, só para mostrar aqueles pequenos flocos de ferro que estão se soltando bem ali. Ali. Essa é uma leitura forte. Bem. Eu diria com certeza que sim. Que aqueles quadros que estão logo ali. Ok. Continue caminhando. Você quer uma fita métrica para medir essas coisas? Qual a distância entre eles? João, como cientista? Posso aproveitar a oportunidade para lhe perguntar: você realmente acredita que esteve nos destroços da Arca de Noé? Não tenho dúvidas disso. Isso deve ser uma estrutura feita pelo homem. É cheio de metal. O metal possui um padrão regular. Para que possamos entender isso. E as dimensões físicas e o formato estrutural do objeto são tais que, com toda a probabilidade e certeza, trata-se de um parafuso grande. Dr. Baumgartner e Ron examinaram todo o local com 3 tipos diferentes de detectores de metal, colocando pedras em cada ponto de detecção de metal. Em seguida, eles fixaram fitas adesivas para mostrar as linhas. Essas evidências empolgantes também despertaram o interesse da ABC em 2020. O local em formato de barco foi descoberto e fotografado pela primeira vez por um capitão do exército turco em 1959. Ele foi rapidamente explorado e descartado como uma aberração da natureza. Mas Wyatt, um arqueólogo amador, reacendeu o interesse nele há alguns anos. Ele trouxe Dave Fassel, um especialista em salvamento marítimo, para avaliá-lo. A equipe da Montanha do Juízo Final trouxe tecnologia de ponta para explorar a lenda mais antiga da humanidade. Eles começaram a escanear o local com um gerador de frequência molecular. É um dispositivo usado por cirurgiões para localizar tumores cancerígenos e já foi utilizado por Fassel para encontrar tesouros subaquáticos. Desta vez, o gerador de frequência molecular começou a captar um padrão único de linhas de ferro sob a Terra. Eles começaram a colocar fitas ao longo dessas linhas.
O formato final delineado pelas fitas era o de um enorme navio. O comprimento e a largura aproximados da Arca de Noé, como descrito na Bíblia. O fascinante campo das fitas logo atraiu o interesse de acadêmicos mais experientes. Parece ser de ferro. Ok. Dr. John Baumgardner, um físico dos laboratórios de Los Alamos, enviou amostras de volta ao laboratório para análise e confirmou que o metal que estavam rastreando com as fitas era de fato ferro. Com a largura e o comprimento conhecidos, a única questão restante era a profundidade. Ao determinar a profundidade do casco, eles puderam verificar se o objeto em forma de barco tinha a capacidade de carga descrita na Arca Bíblica. Para resolver essa última questão, Wyatt e Faisal trouxeram o geólogo Tom Finner para a Turquia com o equipamento de radar subterrâneo de alta potência de sua empresa. Equipamentos como esse localizaram a caixa preta do gravador de voo no fundo do congelado rio Potomac após o acidente da Air Florida. Foi aqui, a vários quilômetros do local em forma de barco, que começou um jogo de espera para Finner e os outros. O grupo precisava de uma autorização final do governo turco para concluir sua investigação na montanha do juízo final. As restrições da lei marcial deixaram os exploradores americanos isolados do mundo exterior, nem mesmo um telefone havia. De qualquer forma, vamos aguentar firme, como o cheiro em um gambá, até não sobrar mais nada para conseguirmos terminar isso. Aguentar firme como o cheiro em um gambá. O governo turco interrompeu a exploração. E agora? Desde que estivemos lá, Bárbara, as coisas se acalmaram. E eles enviaram sua própria equipe de cientistas para dar uma olhada nesse local. É um lugar fascinante. Enquanto cientistas e arqueólogos turcos realizavam suas próprias pesquisas, Ron e seus colegas continuavam seu trabalho. O próximo passo foi o radar de interface subsuperficial, a antepara longitudinal. Você devia ver como eles aparecem, Ron? Sim, é isso mesmo. Além disso, existe também a cicatriz de queloide. Exatamente bem ali naquele lugar. Sim, com certeza. Está tudo bem agora. As linhas estão lá. As linhas... Certo, vamos até lá. Sim, com certeza. Ali. Deixe rodando para que todos saibam que não estamos trapaceando, certo? Você entendeu. Muito bem, esta é a antepara oeste. Certo, você pode olhar por ali e... Tudo bem. Esta é a antepara oeste. Tudo bem. Foi ali e ele caminhou para leste. Aqui começamos a instalar nossas anteparas longitudinais. Aqui. Ok. Você vê como aparece ali? Certo. As varreduras iniciais foram muito impressionantes, mostrando uma estrutura interna consistente com anteparas e compartimentos. Mas, para garantir que estavam interpretando os dados corretamente, Ron levou as impressões das varreduras para a Geophysical Survey Systems, a desenvolvedora e fabricante do radar. Esses dados não representam a geologia natural. É uma estrutura feita pelo homem. Esses reflexos estão ocorrendo de forma muito periódica demais para ser uma interface natural aleatória. Já não havia mais dúvidas de que aquilo era o que restava de algo feito pelo homem. No final de 1986, os turcos anunciaram sua decisão. A cerimônia foi marcada para junho de 1987. Durante essa cerimônia, o governador pediu que Ron demonstrasse o radar no local para os jornalistas e autoridades militares. Quando Ron mostrou a eles uma leitura que, segundo ele, parecia uma viga intacta, o governador então instruiu um soldado a cavar exatamente ali. O que surgiu foi esta seção petrificada de madeira fossilizada, trabalhada à mão. A análise da seção mostrou que era insidiosa. Madeira laminada, 5 camadas de madeira coladas juntas, com piche claramente visível, escorrendo da extremidade. Este espécime fossilizado mostra que rebites foram usados em sua construção. A análise deles mostrou que continham ferro, titânio e alumínio, entre outras coisas,
ligas muito sofisticadas que seriam resistentes à água. Amostras caindo da extremidade inferior do navio, identificadas como escória por um especialista em metalurgia, indicaram a Han que Noé preencheu o casco com material de escória de seu metal, produção das ferragens usadas para construir a arca. Varreduras de radar mais completas revelaram um navio, embora danificado e colapsado em alguns pontos, de um design muito inteligente e moderno, com um sistema de rampas na porta que levava a cada nível. Em 1990, Ron realizou o que chamou de mini-escavação, onde pegou pás e entortou as lâminas até formarem uma espécie de navalha gigante. Ele e seus associados então rasparam uma camada muito fina de uma seção, alisando-a para mostrar a diferença de cor entre os elementos estruturais e a matriz. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado sobre coisas que ainda não se viam, movido por temor a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Assim também será a vinda do Filho do Homem.